Então tá bom. Gostou do final de semana futebolesco? Ah, foi bom, né? Nossa, última rodada do Mineiro, a garotada do Galo fazendo um bom serviço. Cruzeiro ratificou, Cruzeiro classificação. ratificou, América venceu. Interessante assim, né? Se a gente somar Arena MRV e Mineirão, são quase 70 mil pessoas. Isso é muito legal. Em 2 jogos que, assim, não valiam, né? 2 jogos em que todo mundo sabia que, assim, a chance deles ganhar era muito grande e que tinha um valor pequeno. No Mineiro foi muito legal. Lá no Carioca foi tudo legal no final de semana? Aí o Fluminense, só pra variar, perdeu um clássico. Ah, tá bom. Natália Fiuza, tudo bem, Nath? Tudo bem, Léo. Boa noite. Um abraço pra você, a quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Você gostou da última rodada, Nath? Gostei. Acho que foi uma última rodada que serviu para tirar algumas lições, né? Lá, como disse o Simões, lá no Atlético, os garotos tendo oportunidade, correspondendo, o que é importante. O jogo que eu fiz foi Tombense e América. Acho que não foi um jogo muito bom de assistir, mas eu acho que as duas equipes tendem a mostrar muito mais na fase semifinal. Segura aí, porque daqui a pouco eu quero saber de você se o Tombense pode aprontar pra cima do Cruzeiro ou não. Tudo bem, Edu Panzi? Beleza, Léo? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Du, gostou da última rodada? E, já emendo pra você, os garotos têm que jogar, Dudu? Tem que jogar, mas não tem a sangria desatada para começar jogando. O Alisson, acho que aos poucos vai ganhando a titularidade. Então a minha sangria desatada com o Alisson te convenceu? Não, se ele não for titular também não tem nenhum problema. Ah, não. Agora, não gostei da rodada do final de semana. Você não gostou? Não, né, Léo? Morreu uma pessoa, né, cara? Não, a rodada. Tô falando de futebol, não tô mas falando não de crime. como. Isso aqui não é Itatiaia Patrulha. Porque mas não sabe tem como tem que ser tratado isso? É no Itatiaia Patrulha. Porque quem mata uma pessoa, quem vai pra rua brigar, tem que estar todo mundo na cadeia. Mas aí não é nem a questão da patrulha, é a questão da parte desportiva mesmo, que tenha servido de lição, né? Ano que vem tem campeonato estadual de novo e Atlético e Cruzeiro não tem condição de jogar na mesma cidade, no mesmo horário. Assina Se a embaixo. PM falar que garante, não garante. Não garante. Como não garantiu. Lamentável, lamentável. 6h36, então vamos começar a falar das semifinais. Natália Fiuza, começo contigo. Nós vamos ter um Cruzeiro contra o Tombense. Qual o tamanho do favoritismo do Cruzeiro, que tem a vantagem, que se classificou em primeiro, para encarar esse Tombense que você acompanhou de perto, inclusive no jogo difícil contra o América? Pois é, eu falava que o jogo não foi tão bom, porque pelo que as duas equipes apresentaram, né, tanto o América quanto o Tombense ao longo do campeonato, eu esperava um jogo mais movimentado, um jogo mais aberto, com mais oportunidades. Mas algumas coisas explicam por que o jogo foi meio modorrento, digamos assim. Primeiro porque as duas equipes já sabiam que estavam classificadas e que não dependia apenas delas para ter uma liderança geral, né? Então isso dá uma esfriada também, principalmente porque o Cruzeiro já consegue abrir o placar no Mineirão ainda no primeiro tempo. E o segundo motivo, que eu acho que impactou muito, principalmente do lado do Tombense, foi que as duas equipes estavam bem mudadas, preservando já atletas que estavam pendurados para as semifinais, preservando também alguns por questão de desgaste, como foi o caso do Jacaré pelo lado do América. E acho que um time mudado, o Tombense sentiu mais. Mas, tirando esse jogo em específico, por que eu acho que as duas equipes podem dar mais trabalho? Porque são duas equipes bem organizadas, o Tombense é um time bem treinado, um time que tem o artilheiro do campeonato, que já mostrou que tem muita eficiência se a bola chega até ele. É um Tombense que sabe jogar no contra-ataque, na velocidade, na transição rápida. No jogo na Arena MRV contra o Atlético, poderia ter vencido, inclusive, dessa forma. Sabe aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Sabe se postar bem também, defensivamente, para impedir finalizações do outro lado. Então, acho que o Cruzeiro terá um bom desafio pela frente. É difícil a gente fazer um prognóstico, porque eles não se enfrentaram na primeira fase, né? Então, um confronto inédito, mas acho que o Cruzeiro vai ter um bom teste nessa semifinal. O Cruzeiro já é favorito, independentemente da vantagem, porque tem mais qualidade individual para decidir a semifinal e porque acho que o Cruzeiro hoje é um time até mais encorpado, mas a vantagem amplia isso. Mas tem que saber jogar com ela, né? A vantagem não é sinônimo de classificação. Então, o Cruzeiro eu acho que já tem que tentar fazer um bom jogo, mesmo fora de casa, lá em Ipatinga, para encaminhar uma classificação e jogar com ainda mais tranquilidade no Mineirão. Ô, Du, você fez o jogo do Cruzeiro contra o Uberlândia. Você acha que pode pintar alguma novidade no time nas semifinais? Algo de novo? Não, eu acredito até numa repetição de time, caso não tenha nenhum problema médico. Acredito que o Larcamão possa repetir a equipe. O jogo não foi bom, né? O jogo literalmente deu sono, porque teve um torcedor que dormiu. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já vi no Mineirão e ele levou muito na esportiva, foi muito legal, o estádio inteiro estava prestando atenção. Mas não foi um bom jogo, o primeiro tempo foi muito arrastado, o Cruzeiro conseguiu chegar
ao seu gol. Depois o Uberlândia soltou um pouco mais na segunda etapa, o Cruzeiro passou a correr um pouco de risco, deu uma desacelerada, né, no ritmo do jogo, correu riscos, mas depois que o Larcamão começou a mexer na equipe, e aí coloca os jogadores que estão buscando espaço, jogadores que precisam ganhar ritmo, o time deu uma melhorada, reorganizada defensiva. Para mim foi o melhor jogo do Lucas Silva na temporada. Essa é uma notícia boa. Boa notícia, jogou bem e não jogou numa posição diferente, jogou ali ao lado do Romero e fez um jogo muito bom. Ele participou da jogada do primeiro gol do Cruzeiro, uma belíssima triangulação, o Zé Ivaldo, o William, Lucas Silva e depois o Zé Ivaldo. Então, o Cruzeiro jogou para o gasto. Jogou para o gasto, assim como eu acho que a primeira fase do Cruzeiro, do Campeonato Mineiro, houve muita oscilação, absolutamente normal, de um time sendo reconstruído, com uma nova comissão técnica. O Cruzeiro fez jogos bons, alguns jogos mais ou menos, outros jogos ruins, mas ainda assim terminou em primeiro, né? E eu acho que essa vantagem é importantíssima para uma equipe que não é a melhor das 4 tecnicamente. Tem o Atlético à frente, tem o América que enfrentou 3 adversários dos semifinalistas e não perdeu de nenhum deles. Ganhou de Cruzeiro, ganhou de Tombense, empatou com o Atlético, ia ganhando até o último minuto. O Atlético enfrentou 3 adversários e não ganhou nenhum dos 3. Empatou com o América e Tombense e perdeu do Cruzeiro. E vai ter esse confronto inédito, que é Cruzeiro e Tombense, que não se enfrentaram, fica esse ponto de interrogação. E eu tô com a Nath, o Cruzeiro não vai encontrar moleza, não. Vai ter um adversário difícil pela frente, não vai ser fácil, vai ser duro, mas o Cruzeiro é favorito. E o pessoal lá de Tombos, Simões, que está nos ouvindo agora, o jogo vai para Ipatinga. Tombense quer o dinheiro, a arrecadação será maior em Ipatinga. Não sou eu que pago as contas do Tombense, eu pago as minhas, eu sei o que eu tenho que trabalhar para poder pagar as minhas contas. Não é ilegal, mas eu confesso, e muita gente pensa diferente de mim, não sei se vocês pensam, mas eu acho que perde um bocado do charme do negócio do time do interior, chegar numa semifinal de Campeonato Mineiro para encarar o Cruzeiro com um time bom. Tombense tem um time bom, deve dar trabalho ao Cruzeiro, concordo com o Du e com a Nath, mas vai jogar em Ipatinga. Lá em Tombos, talvez até teria mais cruzeirense mesmo jogando em Tombos, porque a torcida do Cruzeiro é quantas mil vezes maior. Só que vai para Ipatinga e só vai ter cruzeirense, Simões. Léo, e é interessante, né, no Rádio Esportes eu até fiz a conta aqui, Ipatinga é quase o meio do caminho, né? Que é 6 quilômetros mais perto de Belo Horizonte do que de Tombos. Então é uma distância de 250, 260 quilômetros das duas cidades, né? Uhum. Só que tem um ponto que a gente não pode esquecer, que a torcida do Cruzeiro no Vale do Aço, ela é gigantesca. Então o estádio vai estar lotado pela torcida do Cruzeiro. Não é a primeira vez que o Tombense joga lá com o Cruzeiro, já jogou outra vez. Foi 2018, 2019, não sei, o Cruzeiro venceu por 2-1 lá no Ipatingão. Não foi o público que deve ter no sábado, tipo 15 mil pessoas, mas de toda forma é uma situação que essa verdadeira inversão de mando de campo, né? Porque o Tombense abre mão de jogar no seu estádio com a sua torcida para jogar no Ipatingão com a torcida do Cruzeiro, né? De certa forma, toda vez que isso acontece, é um desequilíbrio técnico para a competição. Eu não tenho dúvida de que o Tombense seria muito mais forte contra o Cruzeiro jogando no seu estádio do que no Ipatingão. Isso não quer dizer que o Cruzeiro vai ter facilidade e vá se classificar, muito pelo contrário. O Tombense tem um bom time, fez bons jogos contra o Atlético e contra o América foi um jogo meia parte, mas se a gente for pegar o confronto direto do Tombense, foi contra o Atlético, ele venceu. Poderia ter vencido o Atlético na Arena MRV, inclusive foi quem teve as melhores oportunidades, mas de toda forma eu não gosto desse ponto. Eu entendo o lado financeiro, tá? Não existe nenhuma ilegalidade, mas promove um desequilíbrio técnico na competição toda vez que um mando de campo é invertido. Isso já aconteceu com o Cruzeiro nesse campeonato, com o Atlético. No Brasileirão do ano passado, o América recebeu o Atlético e o Flamengo no Parque do Sabiá. Isso não é bom para o futebol. Du, o que você pensa disso? Jogo em Ipatinga. Eu entendo a direção do Tombense, é a maneira de ganhar dinheiro, de faturar, o que eles não faturaram talvez no Campeonato Mineiro inteiro. Tem Série C, né? Tem Série C para disputar, é um campeonato que não tem premiação. O Tombense pode fazer uma campanha, ser campeão, não vai ter premiação nenhuma, vai ganhar exatamente o que está combinado lá, que é pouquíssimo, né? Então, eu compreendo. Realmente, é triste para o torcedor de Tombos, que acompanhou o campeonato inteiro, jogos em casa, aí na hora do filé, o jogo vai para Ipatinga, no horário péssimo, 19h30 de domingo. É difícil até para quem é da região ir ao jogo, porque depois tem que retornar para trabalhar na segunda-feira. Mas eu compreendo.
E se eu fosse talvez o dirigente do Tombense, faria a mesma coisa. Eu acho que perdem os dois, tá? Acho, porque eu não sei como tá o gramado do Ipatingão, mas o de Tombos eu sei. E é muito bom. O gramado de Tombos é muito bom, seria muito bom pro futebol, seria bom pro Cruzeiro, pro Tombense. O do Ipatingão, sinceramente, eu não sei, mas acho difícil estar melhor que o de Tombos. Ô, Nath, você tá mais do lado do Du, ser mais compreensivo, ou do lado meu e do Simões de questionar mais essa decisão? Também não acho legal, mas eu compreendo. Acho que o clube ele tem a possibilidade de fazer isso e ele sabe que lá na frente pode apertar, então é uma possibilidade de tentar aliviar as contas, mas eu falava aqui ontem na grande resenha exatamente o ponto que o Edu tocou, que é o gramado. Porque como eu acompanhei o jogo do Tombense com o América, o estádio Almeidão, inclusive, o Fabrício Calazans, durante a transmissão, teceu vários elogios à estrutura do estádio, que foi reformado recentemente. E a gente tem que lembrar, né? O Tombense jogou a Série B inteira, jogando fora em Muriaé. Quando o Tombense conseguiu ter a reforma do estádio e voltou a jogar na sua cidade, foi muito legal, foi uma alegria muito grande para o torcedor de Tombos e para o próprio time, né? Que passou a ter uma logística um pouco mais facilitada do que ter que ir para Muriaé sempre. E agora, talvez, o jogo mais importante que o Tombense vai fazer, desde que o seu estádio foi reinaugurado, ele não vai jogar lá. Você comentou Ipatinga e América. Comentei. Como é que tá o gramado do Ipatinga? Pior do que o de Tombos. Infinitamente pior. Tanto que no jogo América e Ipatinga, que o América ganhou por 6-1, o jogo foi basicamente todo construído pelo lado do campo com cruzamentos para a área. Porque não tinha como tabelar, não tinha como ter um jogo de muita posse, principalmente no meio, na entrada da área, porque o gramado era muito irregular. Então foi um jogo de muitos cruzamentos. Então é algo que as duas equipes vão ter que se adaptar, porque o gramado de Tombos não influenciou em nada no resultado de América e Tombense, porque o gramado é muito bom. O estádio parece ter uma estrutura muito legal que receberia com capacidade máxima a semifinal do Mineiro. Então, eu lamento por esse lado e pela questão do gramado, porque é algo que a gente sempre tem que chamar a atenção, né? 6h49, bora falar do Galo, que no final de semana venceu com facilidade, muita facilidade, o time do Ipatinga por 3-0. E um dos destaques do jogo foi o atacante Cadu. Cláudio Rezende até trouxe a notícia, se você ligou o rádio agora ou chegou no YouTube agora, o Atlético, inclusive, aumentou o contrato do Cadu até 2027. Ô Simões, os meninos deram, colocando, aí quem tá no YouTube tá inclusive vendo, eu já convidei vocês. Se você tá no rádio, vem pro YouTube para ver essa imagem do Cadu de contrato renovado. Tem ninguém mais feliz que esse menino agora. Não tem ninguém em Belo Horizonte mais feliz que esse menino. Ô Simões, o Alisson pegava a bola, partia para cima. O Cadu pegava a bola, partia pra cima, jogava. O Rubens correndo pra caramba lá do lado esquerdo. Entendo, o time do Ipatinga é um dos times mais fracos do campeonato, mas o Galo tava com uma pegada diferente, professor. Léo, olha, ontem eu disse que a maior decepção dessa fase classificatória do Campeonato Mineiro foi o rendimento do Atlético. Eu não tenho dúvida disso. Pelo poderio técnico que tem e pelo nível do investimento, precisava ter feito uma campanha muito melhor, né? Além disso, se a gente for pegar esse resultado do jogo contra o Ipatinga, né? Realmente os meninos deram vida ao time do Atlético. Alisson, Cadu, o Rubens pelo lado esquerdo. O Atlético teve uma alegria de jogar que ele não conseguiu ter nas 7 partidas anteriores. Talvez aquele jogo contra o Democrata, que foi na Arena MRV, o Democrata é muito fraco. Mas, aliás, Ipatinga e Democrata estão no triangular do rebaixamento. Duas das piores equipes do campeonato. Junto com o Patrocinense, que ganhou do Galo na estreia. Olha, pra você ver, o Patrocinense conseguiu ganhar do Atlético e mesmo assim foi por... Isso. E aí o Democrata e o Ipatinga foram as duas goleadas do Galo lá na Arena MRV, vão disputar esse triangular do rebaixamento. Eu acho que é muito importante pro processo de maturação desses meninos. Isso dá confiança, né? Isso dá paciência ao torcedor com eles, mas, de toda forma, acho que o Filipão destacou uma coisa que é muito, muito importante, né? Uma coisa é você jogar contra o Ipatinga na Arena MRV, outra coisa é você jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, é você jogar uma Copa Libertadores, é você jogar uma reta decisiva de Copa do Brasil. Então eu acho que o processo está sendo bem conduzido. Nisso aí eu estou ao lado do Filipão. Ele está conduzindo bem esse processo de transição que esses meninos estão vivendo da base para o time principal. Foi muito importante o desempenho deles, esse jogo contra o Ipatinga, vão chegar com muito gás para essa semifinal contra o América, tá?
Mas eu não acredito que o Filipão vai jogar contra o América com 3 atacantes, com Alisson, Paulinho e Hulk. Entendeu? Você acha que não? Ah, eu acho que não. Você acha que o Alisson vai pro banco? Porque Paulinho e Hulk não tira. Exato. Não vai tirar. Eu não sei. Seria uma surpresa pra mim se o Filipão fizesse isso, até pelo fato de que o Scarpa ainda não conseguiu, né? Não é um jogador que o Atlético vai ter, né? Então é um processo que ainda está em transição. Ô, Du, você estava comentando o jogo do Cruzeiro e eu estava no jogo do Atlético, mas até para ser justo, porque a gente critica muitas vezes o Filipão, eu gostei muito do que o Filipão fez no jogo, que ele segurou o Edenilson quase como um zagueiro ali pelo lado direito, pro Alisson se mandar o tempo todo. E o Rubens, com isso, também se mandava o tempo todo. Foi inteligente pela parte dele, o Ipatinga estava todo lá atrás, foi uma alternativa que ele criou. Aí, sobre o Scarpa, foi uma crítica que eu fiz a ele. Primeiro tempo do Atlético foi bom, todo mundo se encontrava. No segundo tempo, ele tirou o Igor Gomes lá da esquerda, onde ele vai melhor, e o Scarpa, que estava centralizado, botou o Scarpa lá na canhota, botou o Igor na direita, e o time piorou. Então, assim, entendo, ele possa estar fazendo testes, mas uma crítica a gente não pode fazer ao Filipão. Ele não está preso a um esquema. O Atlético está variando muito e variou mais uma vez dessa vez. Ele não está preso, ele tem variado, como você disse, mas eu acho que o Atlético com 2 volantes é um time mais seguro. O Filipão é mais seguro com o time jogando com 2 volantes. O Alan Franco entrou muito bem. Eu não descarto o Atlético jogando contra o América com Batalha e Alan Franco, repetindo os 2 no meio de campo. Aí o Filipão vai ter que mexer lá na frente. E o Filipão adora um ponta. Então, manutenção do Alisson, talvez sobrasse para o Igor Gomes com a volta de Paulinho e Hulk. Eu acho que o Filipão está levando da maneira correta, mas talvez tenha demorado um pouco para colocar mais vezes esses garotos, mas eu entendo a demora. O Atlético não teve 2 vitórias seguidas na primeira fase do Campeonato Mineiro. Ele ficou com a corda no pescoço o tempo todo. As 3 primeiras rodadas, o Atlético perdeu 2. Então, o Atlético começou a ver o risco de não se classificar. Então, talvez tivesse um planejamento para a garotada que teve que ser adiado. E aí, quando começou a não correr mais riscos, no momento de pressão, na saída do Pavon, de ter que usar um garoto, coloca o Alisson, deu certo, e agora na última rodada põe o Cadu, ganha mais uma opção. O Cadu é bom jogador e não é bom jogador e não joga só como... Aliás, de origem não é centroavante, é um jogador que faz o lado do campo e pode render até mais. Então tá tudo certo. Agora... Eu repito, eu acho que ele pode ir com 2 volantes e o Alan Franco fez um grande jogo e tem que tomar cuidado, Léo, para não forçar muito a cobrança para cima do Filipão, para usar garotada, tem que ter calma, nessa hora tem que ter calma e agora o Atlético vai para o mata-mata e precisa dar resposta ao seu torcedor, que até agora essa resposta não veio. O Galo vai jogar contra o América, Nath, que o Atlético mesmo teve muita dificuldade, o América foi melhor no clássico que eles disputaram. É um clássico com cara diferente, porque dessa vez o América tem uma vantagem, o Atlético precisa tentar de toda maneira já reverter essa vantagem no primeiro jogo, que vai estar jogando em casa com a sua torcida. Então deve ser um Atlético que deve procurar muito mais o ataque contra um adversário que foi superior a ele jogando na Arena MRV. Então, acho que tem uma cara bem diferente e uma pressão bem diferente para os 2 times nesse clássico agora, no primeiro de 2 que a gente vai ter. Sim, com certeza. E o que a gente mais quer ver desse Atlético é uma postura agora de um time que está interessado e que quer jogar essa semifinal. Eu acho que muito da alegria do torcedor e da sensação boa que ficou na vitória contra o Ipatinga, considerando, claro, as fragilidades do adversário, mas o fato dos garotos terem sido utilizados é que saiu um pouco daquela mesmice, né? Porque o torcedor estava meio que desanimado. Ah, tudo bem, tem que poupar o Paulinho e o Hulk, ninguém discorda disso, mas vai vir Kardec de novo, vai vir Vargas de novo. Então, quando entrou os garotos, eles deram uma energia diferente, eles foram para cima do adversário, eles mostraram que estão muito interessados, até porque eles têm que aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu acho que isso deu uma energia diferente. E eu acho que o Atlético deveria aproveitar essa energia para a semifinal. Então, eu não tiraria o Alisson do time, eu manteria o Alisson, mas eu acho, e concordo com o Edu, e acho que é o que o Filipão vai fazer, de voltar a atuar com 2 volantes, para tentar ter um pouco mais de sustentação, porque o Atlético necessitando da vitória, porque o Atlético tem que vencer esse jogo. Para reverter a vantagem do América, o Atlético tem que vencer dentro da Arena MRV. Não conseguiu vencer o América dentro do Independência, agora dentro da Arena vai ter que vencer. E aí, eu acho que para você
ir com mais sustentação para o ataque e se resguardar, porque o América pode jogar no contra-ataque, tem Jacaré e Fabinho muito ágeis para fazer isso, talvez você coloque aí 2 homens na marcação, pode ser o Otávio, pode ser o Alan Franco, mas eu manteria o Alisson, porque acho que ele é o fato novo, ele é quem tem sido diferente nesse time, eu acho que de certa forma até a coragem, a personalidade dele pode levar todo o time junto, sabe? Eu acho que às vezes isso contamina, isso contagia ali a galera, então eu manteria o Alisson, mas eu daria um pouco mais de sustentação no meio campo. Daqui a pouco a gente vai seguir, inclusive se você não está no YouTube, vem para o YouTube, nós vamos fazer a prorrogação aqui, vamos continuar debatendo com os comentaristas e já lanço aqui, já dou um spoiler da primeira discussão. Para mim o Alisson hoje é titular absoluto do Atlético. Não consigo imaginar o Galo hoje jogando sem o Alisson se ele tiver 100%. Ah, mas é garoto e tal. Não podem dar a ele a pressão e a expectativa que se tem no Paulinho ou no Hulk. Mas hoje o Galo precisa de um jogador com a característica dele. Vamos ver se a turma vai discordar, vai brigar comigo aqui na prorrogação. Agora vamos com as últimas do...